Olá pessoal, eu sou o professor Romildo Neto e vamos aprender matemática. Antes da aula começar, peço a gentileza de, se você não for inscrito, se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar seu comentário e compartilhar nas suas redes sociais para fortalecer a educação aqui na Costa TV. E vamos para a aula de hoje. Pessoal, hoje nós vamos resolver a 10ª questão aí de área de triângulo. Na verdade, a última questão. No quadrilátero ABCD, a seguir, ABC mede 150. Então, ABC mede 150 graus. AD é igual a AB, que é igual a 4. Então, 4. BC mede 10. Então, BC mede 10. MN mede 2, sendo MN, respectivamente, os pontos médios de CD e BC. Então, ele quer a medida da área do triângulo BCD, tá? Então, desse triângulo aqui, ó, BCD. Opa, deixa eu fazer com uma reta aqui. Desse triângulo aqui. Desse triângulo mais à direita, ok? Bom, mas para isso eu preciso encontrar os lados, né? Ou alguma informação para dizer que tipo desse triângulo é. Mas olhando aqui, a gente repara o seguinte, deixa eu até redesenhar esses triângulos. Primeiro triângulo maior, tá? Depois esse outro triângulo menor. Deixa eu fazer aqui. Então aqui eu vou ter o triângulo DBC e aqui o triângulo MNC. Repare o seguinte, esses dois triângulos são semelhantes. E por que eles são semelhantes? Então, o triângulo DBC é semelhante ao triângulo MNC. E por que eles são semelhantes? Então, vamos lá. Primeiro, esse ângulo aqui C é comum, é o mesmo valor para os dois. E repare que BC é metade de NC. Então, ó, BC dividido por 2 é igual a NC. Mas também DC dividido por 2 é igual a MC. Por quê? Porque ele está falando que MN é os pontos médios de BC e DC. Então, se eles são metade, eles são proporcionais. Quando eu tenho, então, pelo caso do lado, ângulo, lado, se eu tenho dois lados proporcionais em dois triângulos, né? E o lado compreendido entre esses dois lados proporcionais for congruente, for na mesma medida, esses triângulos são semelhantes. Se esses triângulos são semelhantes, repare que o lado do triângulo maior é sempre o dobro do triângulo menor. Se ele é o dobro, a gente chega à conclusão que esse lado aqui, DB, esse lado DB, mede 4, que é o dobro aqui do triângulo. Então, aqui mede 4, porque aqui mede 2, certo? Mas se a gente mede 4, a gente repara que a gente tem um triângulo equilátero. Ó, 4, 4, 4. Quando eu tenho um triângulo equilátero, ele tem a seguinte característica. Os três ângulos são iguais e mede 60 cada um. Se esse ângulo mede 60, esse outro ângulo aqui, ó, mede... O total é 150. 150 menos 60, isso mede 90. Então, esse ângulo B aqui, ó, mede 90. Se esse ângulo mede 90, e eu tenho que esse lado BC, ele dá no enunciado, vale 10, então eu consigo calcular a área, porque é um triângulo retângulo. E como que eu calculo a área de um triângulo retângulo? A área de um triângulo retângulo é um cateto vezes o outro, isso tudo dividido por 2. Esse 10 aqui, ó, dividido por 2 dá 5, então eu vou ter que a área desse triângulo vai ser igual a 4 vezes 5. 4 vezes 5 é 20. Portanto, a área desse triângulo é 20, porque é um triângulo retângulo. Ok, pessoal? Então, de novo aqui, ó, trabalhamos semelhança de triângulo. Então, pessoal, tem área aí, tem aula no canal sobre semelhança de triângulo. Como identificar? A gente tem 3 maneiras de identificar, né? Os 3 lados, o caso LLL, os 3 lados ser proporcionais. O caso AA, ângulo, ângulo, 2 ângulos congruentes iguais, de mesma medida, ou esse
caso aí que a gente viu, lado, ângulo, lado. Os dois lados proporcionais e o ângulo entre esses dois lados proporcionais ter a mesma medida. Isso é congruente. Isso é semelhança de triângulo, tá? E tem também congruência de triângulo. Congruência de triângulo são 4 maneiras de você verificar. Congruência, o que é triângulos congruentes? Possui a mesma medida. Os três lados com a mesma medida e os 3 ângulos com a mesma medida. Isso é congruência de triângulo. A gente está vendo aqui semelhança de triângulo. O que é semelhança de triângulo? São triângulos cujos lados, os 3 lados são proporcionais e os 3 ângulos têm a mesma medida. São congruentes, tá? E repare, pessoal, que a gente usou bastante a ideia de semelhança de triângulo, para eu poder conseguir encontrar os lados do triângulo e, posteriormente, calcular a área. Ok, pessoal? Então, questão 10, letra C. Muito obrigado por ter assistido a mais esta aula. Fique com Deus. Até a próxima.